Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 197, Saber Quem Você É. Vamos continuar aqui no capítulo 7, no item Esquecimento do Passado. Hoje a gente conclui esse capítulo, próximo encontro a gente já parte para o 8, Mereceria muito mais, A gente tentou desenvolver um pouco mais do que os outros temas, dada a relevância, como foi explicado nos 2 últimos programas. É um tema que merece reflexões continuadas ao longo da sua existência, Porque é um tema que nos toca por dentro. Hoje a gente vai comentar mais alguns aspectos, um aspecto agora diferente, sobre o esquecimento do passado. Permitam-me começar com um breve poema de Fernando Pessoa, tá certo? Mas usando aí o heterônimo Ricardo Reis, Vamos lá. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. É muito bonito. Tudo que cessa é morte, e a morte é nossa, se é para nós que cessa. Aquele arbusto fenece e vai com ele parte da minha vida. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Com tudo o que vi, se passa, passo. Nem distingo a memória do que vi, do que fui. Aqui o poeta, Fernando Pessoa, era uma pessoa espiritualizada, certamente. Ele está trabalhando a questão da percepção. Obviamente está ligado à memória. Tudo o que vimos. É muito bonito esse começo aqui quando ele fala: tudo que cessa é morte, e a morte é nossa, se é para nós que cessa. Isso tem aí uma verdade espiritual muito profunda. Eu vou pegar só um dos aspectos, Não vou pegar os mais complexos, não. O aspecto da memória da vida passada. Porque a gente tem a ilusão, muito bem construída, mas que não funciona, porque é ilusão, de que o passado morreu, que o passado cessou. Gente, isso é o ABC da doutrina secreta. Se você fosse matriculado num templo iniciático verdadeiro, e aí você tivesse com seus 3 aninhos, tivesse lá aprendendo o ABC, você ia aprender isso. Tô brincando, mas é o básico do básico. O que é o básico do básico? Entender que o passado não morreu. O passado jamais cessará. É natural que um mundo tão superficial como o nosso alimente esse tipo de ilusão. Tudo bem. Mas nós espíritas, que temos Kardec como professor, é triste. O passado não cessa nunca. Se o passado cessasse, nós morreríamos. E até onde a gente sabe, não existe morte. O passado jamais morre. A Cabala vai trabalhar isso de uma maneira muito bonita, mas aí vai ficar para o curso Doutrina Secreta, O módulo Doutrina Secreta no curso Educação Espírita, um convite à juventude. Entendido isso, vamos aqui, Kardec, sabiamente vai tocar nisso. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a 398 e a 399 para concluir, Senão a gente não conclui nunca, porque o tema é fascinante e muito rico. Vamos lá. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu? O que Kardec está fazendo aqui? Kardec está mexendo com o passado.
Kardec está dizendo, é uma boa técnica de investigação do passado, observar as tendências? Né? Não vamos falar disso, que Deus proíbe. Já explicamos isso, né? Repetimos, inclusive, questões do Livro dos Espíritos em 2 programas para ficar claro. Então, vamos entrar mais nisso. Kardec está mexendo com isso. Porque, assim, tem uma coisa anterior aí que Kardec entende e que nós já deveríamos ter entendido, que tem a ver com esse capítulo. Kardec coloca isso no final do capítulo 7. Por quê, meu Deus? Por quê? Gente, se você fosse vizinho de Kardec, ou se eu fosse vizinho de Kardec, eu ficava olhando ele, óbvio, né? Eu não sou besta. Com o seguinte olhar: tudo que esse homem faz é sábio. Se eu pudesse, eu pegava até a lista de compra do supermercado dele, da feira. Porque o que esse senhor faz tem um porquê profundo. O que eu quero lhe dizer é isso. Por que é que Kardec coloca no final do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal e o esquecimento do passado? Porque senão você não entende, se você não relacionar, se você não entender o que é reencarnar. Reencarnar é ter eu vou usar uma palavra, não vou usar a palavra forte não, mas é ter uma experiência difícil de fragmentação do ser. É ficar lesado, é ficar broco. Reencarnar é ficar burro. Tá certo? Reencarnar é isso. Se você não entendeu até agora, eu acho que agora fui claro. Reencarnar é isso, meu irmãozinho, minha irmã. É esquecer 90% do que você sabe, meu filho. É um prejuízo, mas é temporário. Então Kardec explicou tudo isso. Então é preciso fazer um esforço gigantesco para você não perder o básico. Então o que Kardec está dizendo? Olha, reencarnar é duríssimo. Tu vai ter só uns filigramazinhos de saber, de informação. Aí vem o povo no movimento espírita e diz, joga fora os filigramas. Meu irmãozinho, aí você me lascou. Porque eu já não sei nada. Você está dizendo que eu não posso nem saber um pouco. Aí eu vou ficar perdido. Aí eu morro, como diz o poeta. Aí eu morro. Então, vamos entender o seguinte. A parte difícil já foi feita. Sobrou um pouquinho só. O navio já afundou. Você está num barquinho com meia dúzia de pedaços de pão. Não joga fora. Você tem um mapa molhado, todo manchado. Aí você ainda vai dizer que não pode olhar para o mapa porque estão proibindo. Então, é entender que Kardec coloca isso porque assim, a gente tem que resgatar alguma coisa, senão a gente se perde. É isso que Kardec está colocando aqui. Vamos ver o que é possível resgatar, porque reencarnar é uma experiência profundamente perturbadora. Perturbadora. Então você vai ficar desorientado. E aí vem uns perturbados e diz que o restinho de informação que você tem que jogar fora. É isso que o povo diz. Não, formação espiritual, não, recordação, joga fora. E eu me oriento como? Se eu já perdi os 90% de orientação. Kardec vai ensinar como usar esse mapa que está opaco, que está manchado, mas que é um mapa. Ele é fragmentado? Mas é o que você tem, é o que eu tenho. Então não joga fora, por favor. Senão você vira um animal, você se animaliza. Você não sabe o sentido da sua vida, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que tem que fazer. Então vamos lá. Kardec está ensinando aqui dizer assim, olha, o mapa é ruim, tá manchado e tem uns garranchos. Mas é o que você tem. Então usa esse negócio, senão vai dar errado. Ok. Então Kardec pergunta, é por aí que a gente se orienta? Os espíritos dizem, até certo ponto sim. Mas é preciso levar em conta a melhora que pode operar-se no espírito e as resoluções que tomou no estado errante, no estado de desencarne, de estar desencarnado. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Então, o que é que ele está dizendo? Pega isso, mas você pode ter mudado muito.
que ele está dizendo na encarnação passada você fez desgraça. Mas você pode ter se arrependido, pode ter desencarnado e já pode estar numa situação muito melhor. Então você não é mais aquilo. Como era. Uma parte pequena continua. Então o que ele está dizendo é não faça julgamentos radicais. Você foi assassino? Ok, mas não quer dizer que você seja um assassino hoje ou que você tenha que ser um assassino hoje. Aí Kardec, como o tema é precioso, item A. Poderá ser pior? Isto é, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu na existência precedente? Essa pergunta confunde muita gente, essa ideia. Não, no passado eu não matei, né, outro sistema. Não, no passado eu não roubei ninguém, então nessa eu não vou roubar. Calma lá. Resposta, isso depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provações, pode ser arrastado a novas faltas, que são consequência da posição que escolheu. Geralmente, porém, essas faltas denotam muito mais um estado estacionário do que um estado retrógrado, pois o espírito pode se adiantar ou estacionar, não retrocede. Vamos com cuidado, vou explicar rápido, preste atenção. Não retroceder é o quê? O espírito que chegou, um Emmanuel, não vai se tornar um canibal. Ele morre de fome e não se torna um canibal. Mas eu e você corremos esse risco. Ah, mas eu não sou mais. Depende da situação. Tem um filme aí que eu vi há muito tempo, lembrei agora, né? As pessoas caem na neve, não tem nada, totalmente isolado, isso há muito, 20 anos atrás, 10 anos, começam a morrer e algumas começam a se alimentar do corpo da outra. Algumas optam por desencarnar, por morrer de fome, outras não. Então, calma lá. Porque, como eu disse, depende da posição. O fato de você não ter roubado na vida passada não significa que você não vai roubar nessa. Porque depende do grau de tentação. A gente está vendo isso no Brasil, muito claramente. Então, às vezes você é honesto, mas você vai para um posto público, é exposto a uma tentação extrema e não resiste. Então, a coisa não é externa, é interna. Agora, quem tem honestidade consolidada pode ser até presidente do Brasil e não roubar, né? Obviamente isso não é para qualquer um. Pode ser ministro e não roubar. Pode ser prefeito e não roubar. Mas não é para qualquer um, porque o grau de tentação, o ambiente, o peso magnético, o exemplo dos outros é um sedutor poderosíssimo. Então, cuidado também quando vai julgar. Porque talvez eu, naquele lugar, fizesse era pior. Então a gente tem que ter esse cuidado. Condenar o erro, mas ter misericórdia pelo pecador, pelo que erra. Porque ninguém sabe. Será que naquele lugar a gente não faria a mesma coisa? Achando que ninguém ia ver? Vamos em frente. Kardec, na 399, vai tentar mais uma vez buscar pistas. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas futuras. Então nem tudo é expiação, às vezes a gente vem para se preparar. Eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar na administração pública do Brasil. Vou começar a me preparar, ok. Então eu vou ter 2 ou 3 encarnações para me preparar. Eu vou passar pela miséria para ver se eu sou honesto na miséria. Outro eu vou passar pela riqueza para ver se eu sou honesto na riqueza. Depois eu vou assumir um cargo que vou gerir muitos recursos. Eu acho que é por aí que dá certo. Então é prova futura, não está pagando o passado. Ele está passando pelaquela situação porque ele quer realizar algo. É muito bonito isso, porque a encarnação não fica aquela coisa punitiva. Isso acontece. Kardec entrevistou um espírito que vem para a Terra para se preparar para cumprir uma missão no mundo mais primitivo do que a Terra. Olha que interessante. Então, tem isso também.
Continuando a pergunta, segue-se que pela natureza das dificuldades pode-se deduzir o gênero da existência anterior? Gente, Kardec não abriu mão de investigar o passado. Está aqui outra pergunta, né? Está dizendo, tudo bem, não dá para lembrar tudo, mas como é que eu sei? Como é que eu tenho pista? Kardec não abriu mão disso. E os espíritos em nenhum momento reprovaram isso. Estão respondendo, que estão alimentando o processo. Resposta, muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo que pecou, cuidado com esse termo, esses espíritos não estão na Idade Média, né? Então, punição e pecado aqui é no aspecto espírita, no aspecto de aprendizado. Todavia, continuam eles, não se devem fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são o indício mais seguro. Olha que bonito. Kardec, vou ler aqui para depois comentar e encerrar. Pois as provações que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. O que Kardec está perguntando é o seguinte: onde é que eu pego os indicadores mais confiáveis para mim ter uma noção de como foi o meu passado? É isso que Kardec está perguntando. É isso que Kardec quer saber. Então Kardec não abriu mão de investigar o passado. Tanto é que Leon Denis, infelizmente não vai dar para trabalhar aqui, mas a gente vai trabalhar isso no modo reencarnação, vai trabalhar diretamente com regressão de memória. Leon Denis trabalhava diretamente. Por que Kardec não trabalhava? Porque na época de Kardec, as técnicas de regressão não tinham sido desenvolvidas. Primeiro ponto, como tinham na época de Leon Denis, que é um pouco depois. Segundo ponto, Kardec trabalhava, mas eu não vou mostrar isso agora aqui. Mas quem expõe isso com detalhes é Leon Denis. Vamos lá. Qual é o indicador mais seguro? As tendências íntimas. Porque a situação externa do espírito não diz nada de forma segura sobre a sua história espiritual. Isso é muito bonito e é grandioso. Porque tem gente estúpida o suficiente, olha um espírito com síndrome de Down e já diz, esse pecou pela inteligência. Meu irmãozinho, isso é só uma possibilidade. Ele pode ser um espírito iluminado, que vem para a Terra, que quer ter essa experiência, porque daqui a 2 encarnações ele vai se tornar a referência mundial em como lidar com síndrome de Down. Aí tu vai proibir ele de ter experiência porque tu acha que é feio? Vamos devagar ao condenar os outros. Vamos devagar. Está aqui, os espíritos estão dizendo, situação externa não é um indicador mais seguro. Livro dos Espíritos, questão 399, não é. Não é. Eu conheço casos de espíritos evoluidíssimos, ou pelo menos evoluídos, mas muito evoluídos, muito acima de nós, que reencarnam com deficiências físicas por opção, e acompanho outro caso que reencarnou para educar os pais, ele era o anjo guardião de um dos pais. Ele disse, eu vou reencarnar assim para gerar essa experiência no meu educando, como filho, por ele. Aí o sujeito olha e diz, não, esse sujeito aí ferrou mal porque não tem uma perna, esse sujeito ferrou mal porque tem um rosto assim. Mas na vergonha quando desencarnar e ver a história. Então, cuidado, os espíritos já alertaram aqui. 1859 tem gente que não sabe disso. Tem espírita que não sabe disso. Foi dito em 1857. E tem espírita que não sabe disso. Índice seguro, tendências profundas. Tá certo? O comentário de Kardec é maravilhoso, longo. Um dos maiores comentários de Kardec do Livro dos Espíritos. Significa o quê? Kardec valoriza muito esse assunto. É um assunto que merece muita reflexão nossa, gente, muita, né? Que os Espíritos estão dizendo aqui, observe as suas tendências do passado.
Mas não fique na superficialidade. Eu devo ter sido um rei. Pode ter sido. Se você tem tendência de mandar nos outros, se você é insensível e gosta tudo do seu jeito, é possível que tenha um rei aí medieval querendo mandar nas coisas. Vamos avaliar como é que esse rei é. Né? Quais são os lados positivos desse rei? Quais são os lados negativos? Quais são as tendências? E não precisa ter sido personagem histórico. É o que Leon Denis ensina. Você pode trabalhar com a ideia de arquétipo. Leon Denis trabalhava, sem usar o nome, mas ele trabalhava, que ele sabia das coisas. Tá certo? Mas isso a gente vai trabalhar no módulo reencarnação, porque é um tema que exige mais texto e etc. Mas eu peço que vocês leiam, né? O tanto que Kardec valoriza esse lidar com o passado. Porque antes de Fernando Pessoa, Kardec já sabia. Tudo que cessa é morte. E a morte é nossa, se é para nós que cessa. Então, se você cessa de lidar com o seu passado, você morre. Não morre 100%, mas você diminui. Parte sua morre. Então, Kardec toca no tema já ensinando o método. Não duvidem, teremos em breve, né, em termos históricos, muita gente boa, estudiosa, que vai pegar isso daqui e vai desenvolver. Porque conhecer as existências passadas é um instrumento educacional por excelência. Muita gente séria vai cuidar disso, eu tenho certeza. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas amados, que o Cristo nos inspire sempre. Neste tema tão precioso, precisamos da ajuda do Mestre, bem como precisamos ajuda de anjos guardiões. É importante que vocês peçam ajuda de forma particular, de forma específica. Meu anjo guardião, que tendências minhas do passado são as mais fortes, são as que mais moldam o meu jeito de ser hoje? Vocês têm que orar e pedir para anjo guardião ajudar vocês a ver tudo isso, a entender. Vocês são seres que só irão crescer lidando sabiamente com o passado. Quando não foi Sócrates que disse isso, ele divulgou. Quando espíritos guias da humanidade ensinam, conhece-te a ti mesmo. Tudo na medida correta. Estão ensinando a vocês algo valioso que vocês não notam. Conhecer a si mesmo em relação a vidas passadas não é um desfile de informação. Não serve isso. Precisamos de uma compreensão de sentimentos, de tendências emotivas, de buscas milenares. Como vocês vão crescer se vocês não sabem quais foram as principais buscas milenares que vocês tiveram? E adianto o assunto. Vocês precisariam saber quais foram as buscas milenares nos últimos 2000 anos. Não estou dizendo saber encarnações na época tal, não é isso. Mas precisam pedir aos vossos anjos guardiões intuições claras. Da forma como técnica possível, sonho, psicografia, como for possível. Mas tem que ser
profunda, sentida. Quais foram, filho? Buscas milenares. Nos últimos 2000 anos, quais foram as 3 coisas que você mais buscou? É uma vergonha. Espíritas não sabem disso. Sabem falar fofoca reencarnatória. Outro dia eu desdobrei uma desses espíritas que viviam perturbando o movimento. Porque reencarnação disso é fulano, encarnação dos outros. Levamos ele para um grupo de estudo e de pesquisa. Ele foi nosso pesquisado e também aprendeu. E a pergunta, depois de mostrar tudo, não vou contar detalhes, era essa, porque não temos tempo para isso. Filho, quais são as 3 buscas principais que você realizou nos últimos 2000 anos? Desde que a luz pôs os pés no mundo. Me conte. Não sabia. Eu preciso saber isso? E eu respondi com a pergunta: e você precisa saber da vida dos outros por quê? Você acha que não precisa saber das suas 3 buscas milenares, mas acha que é importante estar falando de vida histórica de A, de B ou de C sem proveito nenhum. Esse tema tem que ser tratado pela nova geração desta forma. E aqui está um ponto que norteia para quem quiser trabalhar. Não é briga estúpida, é busca de compreensão. Qual foi a vida desse espírito? Qual foi a busca emocional dele? Qual foi o compromisso sério que ele assumiu com o Cristo e cumpriu ou não? Isso interessa. Isso interessa. Porque isso eleva. Porque isso causa estímulo de crescimento. Isso, quando tivermos mentes educadas pelo Livro dos Espíritos, será feito. Se você segue Kardec, não seria bom saber disso? Quais foram as buscas milenárias desse indivíduo, desta individualidade? Não briga, não estupidez, não loucura vaidosa. Pergunte a seu anjo guardião. Anjo guardião, amigo oculto e verdadeiro. Porque ele, simbolicamente, tem a chave de todas as respostas. Ele é o amigo que guarda o segredo para lhe contar quando você pedir. Peça constantemente na prece noturna ou na prece quando acorda, amigo. Quais são as 3 grandes tendências que carreguei e carrego nos últimos 2000 anos? Isso é útil, isso eleva, isso lhe ajuda a caminhar para a luz. Façamos isso e estaremos honrando a memória deste grande espírito que tanto amo, chamado Allan Kardec. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.